nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Shalom, meus amados. Shalom, shalom. Vamos chegando. Vamos chegando. Sinta-se à vontade. Ai, que presença tremenda, né? A Ju, quando ela começa, meu Deus do céu. Ela não tem noção de quanto esta voz doce e suave nos escolta à sala do trono, né? Talvez por ela não ter noção do quanto ela é usada por Deus e o quanto Deus a tem tomado como instrumento para abençoar nossas vidas, é que ela continua sendo usada, né? E é a mesma coisa que a Paola, né? Que hoje está fazendo aniversário. E como nós somos gratos a Deus pela vida da Paola, como nós somos gratos a Deus pela vida de cada um desses meninos do Opposite Way, mas hoje nosso olhar se volta para a nossa querida Paola, um presente que Deus nos deu, uma dádiva que Deus mandou para nós, que além de cantar divinamente bem, além de ser uma ministra de louvor como poucos na terra, ainda é uma pregadora do evangelho, uma teóloga, uma pessoa cheia do conhecimento da palavra de Deus e com um coração apaixonado por Jesus Cristo. Não apenas com uma mente cheia de informações, mas um coração cheio de paixão pelo Senhor. Porque muitas vezes nós enchemos a nossa mente de informação, mas a palavra que se acumula, se armazeniza na nossa mente, mas não desce ao nosso coração, não transforma a nossa vida. E nem transforma a vida das outras pessoas. O apóstolo Paulo vai dizer que a palavra está perto de nós quando ela está na nossa boca e no nosso coração. Se a palavra estiver só na nossa boca, ela é um discurso religioso. Ela precisa estar no nosso coração. Ela precisa nascer do nosso coração. E o coração ali é um sinônimo de espírito. A palavra precisa descer ao meu espírito para que ela ganhe vida, para que ela ganhe poder, para que ela ganhe sentido. Então, hoje eu queria começar testemunhando aqui da minha gratidão a Deus pela vida da Paola e dizendo o quanto que nós somos gratos a Deus, o quanto nós somos abençoados pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua maneira tão carinhosa, tão apaixonada de falar de Jesus Cristo. E todas as vezes que a Paola vai ministrar, eu já me preparo para ser confrontado, né? Porque ela pega as verdades do Evangelho e traz para o nosso dia a dia, né? Para nosso confronto mesmo ali, como é que está aí. E não tem como você ouvir uma ministração da Paola e não se perguntar, meu Deus, como é que eu estou vivendo os meus dias? Como é que eu estou contando os meus dias? Como que eu estou efetuando a minha salvação? Então, todas as vezes que eu vou ouvir a Paola pregar, eu já me sinto bem confortável, já pego um pacote de lenço, porque eu já sei que eu vou chorar muito, porque eu já sei que eu vou ter que muito me arrepender, porque vai vir bala pesada e ela bate de luva de pelica, né? Ela bate assim sem que a gente perceba que está batendo. E na última ministração dela, semana passada, uma das coisas que ficou ardendo no meu coração e que tem sido motivo do meu confronto com Deus é justamente, eu nunca tinha olhado aquele texto, já preguei muito em cima daquele texto, né? Que quando muitos naquele dia chegarão e dirão, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, falei em línguas, ressuscitei mortos, e ele dirá, apartai-vos de mim, eu não te conheço. E eu acredito que cada um apanhou de um lado diferente, né? Cada um levou um tapa de um lado. Um levou um tapa desse lado, outro levou um tapa aqui, outro levou um tapa nas costas, outro levou... Não sei onde é que você apanhou, mas é impossível ouvir ali e não levar um tapa de Deus. E ali, para mim, o grande tapa foi justamente parar e dizer assim, eu não quero chegar diante de Deus tendo uma lista de realizações. Eu não quero chegar naquele grande dia trazendo uma lista das coisas que eu fiz para Deus, como se eu tivesse feito alguma coisa para Deus. E como nós somos enganados nisso, não é, irmãos? Eu estou conversando com vocês enquanto vocês vão compartilhando esta live, aí eu vou conversando para a gente entrar na palavra, porque hoje a palavra está pesada. Então, enquanto isso, você vai compartilhando, chamando outras pessoas, porque hoje a palavra está pesada. E a palavra que a Paola trouxe a semana passada, para mim, ela foi um confronto assim direto. E eu disse, Deus, eu não quero chegar diante de ti trazendo uma lista de coisas que eu fiz.
A Bíblia diz, pela boca do apóstolo Paulo, que depois que nós fizermos tudo, nós seremos considerados servos inúteis. Por que que eu seria um servo inútil? Né? Está pesado isso, né? Inútil porque naquilo que foi feito não existe nada meu. Não existe nada meu. A obra de Deus na terra, ela não é uma construção humana. Se ela for uma construção humana, ela não passa de uma religião. Se ela for uma construção divina, não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver. Né? Quando Pedro e João, entrando na porta formosa do templo, liberam o nome de Jesus sobre aquele homem que estava ali paralítico, e ele se levanta e anda, e depois eles são confrontados, aquilo é muito forte quando ele diz assim, por que que vocês estão nos interrogando? Como se pelo nosso poder este homem estivesse aí de pé. Essa obra não é nossa, isso tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver, é isso que Pedro está dizendo. Ele diz: não, foi pelo nome de Jesus que este que era aleijado agora está são. Ou seja, não tem nada a ver comigo. Não existe nenhum poder em mim, não existe nenhuma. Não existe nada em nós. E ali, ouvindo a Paola ministrar semana passada, eu disse: Deus, ajuda-me a viver uma vida onde eu quero chegar diante de ti por te conhecer. Eu quero te conhecer e eu quero ser conhecido do Senhor. Eu quero que o Senhor saiba quem eu sou. Eu quero que o Senhor tenha liberdade em mim e que eu tenha liberdade na tua presença, pois essa é a nossa vocação eterna. Não é, nós não somos funcionários de Deus. Nós não somos trabalhadores apenas. Nós somos amigos do Senhor. Relacionamento, intimidade. É aí que entra a diferença entre religião e relacionamento. Quando eu me construo em Deus a partir de um relacionamento. Então eu queria dar essa introdução, louvando a Deus pela vida da Paola e dizendo, nós te amamos muito, minha irmã. Nós somos muito gratos a Deus pela sua vida. Eu sou ricamente abençoado cada vez que você se levanta para ministrar. Seja o louvor, seja uma pregação, seja um ensino, seja uma conversa, eu sou tremendamente abençoado pela sua vida. E hoje, no seu aniversário, a minha oração a Deus é que, a cada dia, a unção de Deus cresça na sua vida. E que esta unção forme a sua identidade. A Bíblia diz que quando Davi foi ungido, o Espírito de Deus se apoderou de Davi e ele foi transformado em um outro homem. Que isso aconteça na sua vida. Que a unção de Deus se derrame sobre você neste dia. E que o Espírito de Deus venha sobre você. E que você seja transformada numa outra mulher. Uma mulher segundo o coração de Deus. Uma mulher que cresce dia após dia em intimidade com o Senhor. Em comunhão com o Senhor. Não uma profissional da fé. Não uma expert do evangelho, não, mas alguém cujo coração é marcado pela presença do Senhor e que a sua geração beba das águas de Deus que brotem através da sua vida e que você toque vidas, que você seja canal da graça do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você continue sendo bênção de Deus no nosso meio, porque a gente não quer abrir mão nunca desta fonte maravilhosa, deste manancial de águas vivas. Amém? Glória a Deus. Feliz aniversário. Já foi cantado parabéns. Deus te abençoe. Deus te guarde. Em nome de Jesus. Vamos à palavra. Vamos à palavra desta tarde, desta noite, desta manhã. Não sei qual o horário que você vai estar se expondo a esta pregação, mas a minha oração a Deus é que você abra o seu coração ao mover do Espírito de Deus e da sua palavra. Eu queria que você orasse, ore comigo nesta hora. Pai, nós nos submetemos ao poder do Teu Espírito e da Tua Palavra. E que nesta tarde, neste momento, quando nós estamos unidos, embora fisicamente distantes, mas unidos no mesmo lugar, na Tua presença, que o véu seja tirado dos nossos olhos, que toda ave de rapina que vem para roubar a palavra seja manietada no poder e na autoridade do nome de Jesus, que tudo aquilo que vem para trazer confusão em vez de clareza, tudo aquilo que vem para distrair, tudo aquilo que vem para roubar a atenção, tudo aquilo que vem para impedir que a Tua palavra prospere naquilo para o que ela está sendo enviada, nós destruímos nesta hora e em nome de Jesus declaramos a liberdade do Teu Espírito sobre cada casa, sobre cada canto onde esta palavra estará chegando. Aqueles que estão agora conectados, ó Deus, ao vivo nesta live, aqueles que se exporão a este vídeo depois, ó Pai, que o poder de vida que se esconde por trás da Tua palavra opere na mente e no coração de cada um
um, nos posicionando, nos fazendo entender o tempo profético nos qual nós estamos inseridos, Pai. E nós daremos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amados, enquanto eu estudava, deixa eu tomar um pouco d'água. Enquanto eu estudava para ministrar neste capítulo 13 de Apocalipse, eu estava me dizendo, né? Esse é um capítulo muito interessante porque aqui está a base de muitas dúvidas e muitos questionamentos de muita gente. E principalmente nos nossos dias nunca se falou tanto a respeito do anticristo, da marca da besta, do sinal da besta e de todas estas coisas. Então hoje nós tentaremos de alguma forma mergulhar na palavra do Senhor e trazer respostas àquilo que tem respostas. A Bíblia diz que as coisas reveladas são para os homens, as ocultas são para Deus. Existem coisas que nós entenderemos, existem coisas que nós jamais compreenderemos. Então, somente o Espírito Santo de Deus para trazer a porção que nós precisamos para agora. Aquilo que o Senhor quer nos ensinar, aquilo que o Senhor quer nos mostrar agora. Então, hoje nós continuaremos o nosso estudo no livro de Apocalipse e eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta em 2 livros. Apocalipse, claro, no capítulo 13, nós já vamos fazer a leitura, e 2 aos Tessalonicenses. Nós iremos transitar entre estes 2 capítulos, certo? Capítulo 13 de Apocalipse e 2 aos Tessalonicenses no capítulo 2, para que nós possamos entender aquilo que a Bíblia fala a respeito deste ser chamado Anticristo. Se você ainda não compartilhou esta live, compartilhe. Se você sabe de alguém que tem muita curiosidade acerca deste tema, envia já para ele, manda ele se conectar, porque nós iremos ver o que é que a Bíblia fala a respeito do Anticristo, que é o nosso tema central da ministração de hoje, ok? No capítulo 13 do livro de Apocalipse, vamos fazer a leitura e depois nós iremos comentando aquilo que o texto vai nos esclarecendo. Diz assim a palavra do Senhor. E eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como do urso e a sua boca como a de leão. O dragão deu-lhe o poder do seu trono e grande autoridade. Então vi de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão que deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhes autoridade para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhes poder sobre toda tribo, língua e nação. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém deve ir para o cativeiro irá. Se alguém deve ser morto à espada, necessário é que a espada seja morto. Nisto repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. Então vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam na terra e dizia-lhes que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse. E fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. O seu número é 666. Aleluia! Neste capítulo, amado, nós vemos
os agentes usados por Satanás em seu ataque. Satanás, embora esteja derrotado, ainda receberá permissão de Deus para perseguir a humanidade em uma fúria terrível, o anticristo. O anticristo será uma espécie de reencarnação ou de encarnação, reencarnação não, que ele nunca encarnou, uma espécie de encarnação de Satanás. Né? Então, o que é esse anticristo? Ele é uma encarnação de Satanás, uma personificação de Satanás. E é interessante que a Bíblia diz que ele emergirá no breve tempo do fim. Nós estamos falando aqui do período da grande tribulação. Quanto tempo durará o período da grande tribulação? 7 anos. Nós já falamos bastante a respeito disso, tanto em outras ministrações em Apocalipse, quanto no nosso estudo a respeito das profecias de Daniel. Nós falamos a respeito da semana, a 70ª semana de Daniel, né? Que é a semana da grande tribulação. Ok? São 7 anos divididos em 2 períodos de tempo, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio, o anticristo se venderá como sendo uma figura boa que veio para resolver os problemas da humanidade. Depois destes 3 anos e meio, entrará o período terrível da grande tribulação, quando ele revelará o seu ódio, a sua ira e tudo aquilo que ele é. As facetas do anticristo. É por isso que a Bíblia chama de um breve período de tempo. Existem 3 grupos teológicos, não irei entrar muito abordar muito em cima disso, mas existe um grupo pré-tribulacionista, os 3 principais, porque existe também aquele grupo amilenista, né? Mas existe um grupo pré-tribulacionista que acredita que a igreja não passará por nenhuma fase dos 7 anos da grande tribulação. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Um outro grupo acredita que não. A igreja passará pelos 3 primeiros anos e meio da grande tribulação, será arrebatada no meio da grande tribulação e não sofrerá os 3 anos e meio seguintes. Outro grupo acredita que não, que a igreja passará por toda a tribulação. Este grupo acredita que o arrebatamento da igreja e a volta de Cristo é um único acontecimento. A igreja será tirada da terra, encontrar-se-á com Jesus Cristo nos ares, e dos ares já desceria para estabelecer o reino milenar. Eu não acredito dessa forma, respeito aqueles que assim creem, mas eu acredito que a igreja não passará pela tribulação. Já trouxe em outra ministração alguns textos da Bíblia que respaldam o porquê que eu creio, e hoje também alguns pontos serão tocados mostrando o porquê que eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação. Respeito, como eu disse, aqueles que acreditam que a igreja irá passar. Devemos estar preparados, pois escatologia é um tipo de tema que nós temos uma compreensão muito pequena das coisas, mas a clareza maior se dá quando as coisas estão ocorrendo, quando você está no meio do cenário. Você lê a Bíblia nos seus livros escatológicos, Daniel e Apocalipse, você lê com um olho na Bíblia, outro olho no noticiário. Porque são os acontecimentos que fazem com que você se localize e você vai compreendendo muita coisa, e aí você vai tendo um pouco mais de clareza nas coisas que estão por vir diante daquelas que já aconteceram. Mas nós não temos como fazer um pano total, com a riqueza de detalhes. Não existe essa possibilidade. Iremos ficar naquilo que a Bíblia nos dá, naquilo que a Bíblia nos diz, e cada um andando na luz da revelação que tem, na compreensão que tem. A grande certeza que nós temos é que o Senhor virá. Isso aí, nenhum grupo questiona. Jesus voltará. E nenhum grupo questiona. Ele está perto. A sua volta está cada dia mais perto. Os sinais apontam para a sua volta gloriosa. Se ele virá antes da grande tribulação, se será no meio, se será depois, nós temos divergências teológicas, mas nós concordamos em uma única coisa: o Senhor está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Vamos falar um pouco sobre as facetas do anticristo. A palavra anticristo significa substituto ou um Cristo rival. Né? Ele se opõe ao Cristo, ele é ele se opõe ao Cristo. Né? Um dos símbolos dele, quando nós falamos do anticristo,
Um dos símbolos ou uma das figuras, a Bíblia vai falar dos anticristos, né? Mas um dos símbolos dele foi Antíoco Epifânio. Nós falamos bastante de Epifânio quando nós estudamos as profecias de Daniel, né? Que governou em Jerusalém, ele profanou o templo de Jerusalém, construindo e consagrando o templo ao deus grego Zeus e fazendo uma imagem de Zeus dentro do templo. Ele sacrificou um porco no altar de Iavé e jogou excrementos do porco. Epifânio foi alguém terrível, alguém muito terrível. Mas ele é uma figura que se aproxima de quem e de como será o anticristo, mas ele não é o anticristo. Por que eu sei que ele não era o anticristo? Porque quando Jesus se refere ao anticristo, Jesus que veio depois de Epifânio, Jesus manda ler Daniel, manda estudar Daniel justamente para compreender acerca do anticristo. Então, ele não era o anticristo, mas para dar uma figura. Você pode ver Daniel capítulo 11, versículo 21 e versículo 25, você vai ver a respeito deste anticristo. João, o apóstolo João, também fala do anticristo que virá e do que está presente. Assim, ele deixa claro que esperava o anticristo do tempo do fim. Vamos dar um pulinho na primeira carta de João. Hoje nós vamos ler bastante a palavra. Primeira carta de João, bora lá. Primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 18, olha o que é que ele vai dizer. Filhinhos, esta é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. João está dizendo que muitos anticristos estão surgindo. No versículo 22, ele diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Ele vai falar agora, primeiro ele falou dos anticristos no plural, agora ele vai falar de o anticristo. Na segunda carta de João, no versículo 7, ele diz assim: muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Então você vai encontrar João fazendo separação entre anticristos no plural e anticristo no singular. Anticristos no plural, todos aqueles que negam a Cristo, que se opõem a Cristo, que fazem oposição ao Senhor Jesus Cristo. E o anticristo do tempo do fim, aquele que se revelará no tempo do fim, aí sim nós estamos falando do anticristo, que é uma encarnação, coloco entre aspas, do próprio Satanás, que se manifestará durante a grande tribulação. Outra pessoa que fala bastante dele é o apóstolo Paulo. Como eu disse, vamos a 2 aos Tessalonicenses, onde Paulo vai falar bastante a respeito, trazendo marcas de como é esse anticristo. A primeira coisa que Paulo vai dizer é que ele chama de o homem do pecado. No versículo 1 do capítulo 2 de 2 aos Tessalonicenses, ele diz assim: ora, irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, rogamos-vos que não vos demoveis facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Ninguém de maneira vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. O homem do pecado. E ele continua, o filho da perdição. Paulo vai tratá-lo como uma pessoa. O anticristo não é uma força. O anticristo não é um sistema. O anticristo não é uma ordem mundial. O anticristo é uma pessoa, um ser, um homem, certo? Paulo vai deixar isso claro, né? Ele chama o homem do pecado o filho da perdição.
ele será objeto de adoração. Versículo 4, ele diz: ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Essa fome de adoração que Satanás sempre carregou, ele vai tentar supri-la durante o período da grande tribulação. Lembra-se de que ele ofereceu a Jesus? Lembra-se da proposta que ele fez a Jesus? De dar a Jesus todos os reinos deste mundo, toda a autoridade deste mundo, por apenas um momento de adoração? Pois bem, durante a grande tribulação, ele se assentará no trono em Jerusalém e exigirá a adoração. E é aí que entrará o período terrível sobre a vida do povo de Israel. Outra marca que Paulo vai falar dele é a respeito dos milagres. Ele, versículo 9, diz Paulo: a vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Olha que coisa terrível que Paulo vai dizer. A vinda dele é segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais e prodígios da mentira. O anticristo virá com demonstração de poder, com demonstração de sinais e com demonstração de prodígios, que Paulo chama de coisas mentirosas. Sinais e maravilhas, falsos milagres, falsos sinais. E, queridos, vamos e convenhamos, nós estamos vivendo numa geração onde as multidões andam em busca de sinais. As pessoas já não querem saber da palavra. Há um fastio, há uma ausência de Bíblia nos nossos arraiais. Como é fácil enganar a comunidade dita evangélica com sinais. Como nós temos visto espíritos de engano se infiltrando dentro das igrejas e fazendo coisas para chamar atenção. E você vê claramente espíritos de adivinhação, charlatanismo, mentira, manipulação, hipnose. Para quê? Para tentar roubar a atenção, trazer a atenção. Tudo isso, irmãos, faz parte de uma preparação de uma identidade de um povo para poder ser atraído por sinais e maravilhas. Dizia Martinho Lutero que mesmo que você faça chover milagres do céu, se aquilo que você prega não está em linha com a palavra de Deus, seja maldito aquilo que você está fazendo. O apóstolo diz que mesmo que venha um anjo do céu pregando um evangelho diferente deste, seja maldito. Os sinais, as curas, as maravilhas, são sinais que apontam para a pregação do evangelho, para o ensino das escrituras. A Bíblia diz que enquanto os apóstolos pregavam, Deus confirmava a palavra com sinais e maravilha. Qual é o principal sinal da pregação do evangelho? A transformação de vidas. Qual é o principal sinal de que o evangelho está sendo pregado? O arrependimento, a mudança de vida, o retorno para a palavra, o confronto no nosso interior. Este é o principal sinal. Esse é o principal maravilha que nós devemos buscar. Pastor, o senhor crê em cura divina? Claro que eu creio. O senhor crê em milagres? Creio em tudo que Deus quiser fazer. Mas o evangelho não pode ser reduzido a isso. O evangelho não pode se transformar em curandeirismo. Os sinais atraem pessoas? Atraem. Mas se estas pessoas atraídas pelos sinais não forem expostas ao ensino metódico do evangelho, meu querido, a dor que foi removida de você hoje, amanhã volta. Jesus ressuscitou Lázaro, mas depois ele morreu. Jesus ressuscitou Lázaro, mas depois ele morreu. Nós temos que entender que a verdade é a palavra, o ensino da palavra. Precisamos nos expor à palavra. Precisamos comer a palavra para não sermos enganados. Enganados. Amém, amados? Outra coisa, ele só poderá se revelar
depois que aquilo e aquele que o detém for removido. Mais para frente, eu vou me deter um pouco a respeito deste aquilo e a quem. Olha o que é que vai dizer os versículos 6 e o versículo 7. E agora vós sabeis o que o detém. O que o detém. Para que a seu próprio tempo seja manifesto. Pois já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o detém até que seja afastado. Paulo vai deixar claro que existe aquilo e a quem e aquele que detém o anticristo, que o impede de agir, que o impede de operar, que o impede. Ele não se manifestará enquanto este aquilo e a quem que o detém esteja operando, esteja em ação. Lá na frente eu irei falar o que é este aquilo e quem é este a quem que Paulo está se referindo. Outra coisa que Paulo vai se referir a respeito do anticristo é que ele será derrotado pelo Senhor Jesus. Aleluia! Ele será derrotado pelo Senhor Jesus. E então será revelado o iníquo, versículo 8, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ele será destruído, ele será derrotado, ele será vencido pelo Senhor Jesus. Esta é a forma que Paulo vai descrever o anticristo. Mas ainda falando um pouco mais sobre a sua descrição, a partir do texto de Apocalipse, vamos voltar para lá. Apocalipse capítulo 13, no versículo 1, fala da sua ascensão. A sua ascensão se dará num tempo de muita turbulência. A sua ascensão se dará num tempo de muita turbulência. Versículo 1, ele diz: Eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Águas. O que são águas? Águas são povos. Águas são nações. Todas as vezes que você vê a Bíblia falando de muitas águas, ela está falando de muitas nações, são povos. Por que ele vai falar que vem subindo do mar pelo seu barulho, pela sua turbulência, pelo seu, a sua força? Isso fala de nações agitadas. O mar fala de nações agitadas, fala de turbulência político-social. O mundo estará em desespero no meio do caos quando o anticristo se manifestará. E ele se manifestará justamente a princípio para resolver este problema político e social. Ele virá para resolver esta turbulência. As nações não estarão como um rio calmo e tranquilo. As nações estarão como um mar revolto. Crise social, crise política, crise financeira. No meio de tudo isso, uma figura, um homem se levantará no meio. Ele sobe do meio do mar, ele sobe do meio das nações com uma receita para resolver todos estes problemas. O pequeno chifre de Daniel, o homem da desolação, que Jesus fala, o homem da iniquidade, que Paulo se refere, o anticristo, que João fala, e a besta que emerge do mar, são a mesma pessoa. Certo? Então, quando você vai estudar Daniel, que ele fala do pequeno chifre que se levanta depois que 3 chifres dos 10 chifres caíram, este pequeno chifre, Jesus chama ele de o homem da desolação, Paulo chama ele de o homem da iniquidade, João chama de anticristo e chama de besta. É a mesma pessoa. Não são figuras diferentes, mas são títulos diferentes, cada um tratando de uma forma, mas trata-se da mesma pessoa. Ok? Da mesma pessoa. Outra coisa da sua descrição. Ele incorpora todo, estou falando do anticristo, ele incorpora todo o poder, força e crueldade dos grandes impérios passados. Quem estudou Daniel conosco lembra da visão de Nabucodonosor, quando ele vê uma estátua, a cabeça
de ouro, os ombros de prata, bronze, ferro e barro, né? Os impérios, que depois Daniel vai ver estes mesmos impérios com figuras de animais, né? O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano. E depois Daniel vai ver as forças espirituais que operam por trás destes impérios. Pois bem, em cada um destes períodos de império, até chegar no Império de Cristo, no Reino de Cristo, nós temos marcas de demônios, de forças do mal que estão operando. No Império Babilônico, no Império Medo-Persa, no Império Grego, no Império Romano. Mas quando você chega no Anticristo, ele junta todas estas forças. Nele está contido toda esta força do mal, de todos os impérios que passaram nesta terra. É como se toda a força de todos os principados que governaram através destes líderes unissem-se em uma só pessoa, o Anticristo. Então vocês imaginam o nível da força, da fúria, da crueldade que ele vem trazendo. Olha o que é que diz o versículo 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés eram como o urso e a sua boca como a de leão. Você vai encontrar nos impérios, cada um império tendo uma figura de um destes animais. Mas na visão de João, desta besta que é o anticristo, que se levanta, ela tem todos estes animais nela. Ela carrega todas estas marcas nela. Estão todos juntos nela. O anticristo é o braço de Satanás, enquanto o falso profeta é a sua mente. Você vai ter essas duas figuras, o anticristo e o falso profeta. Quem é o anticristo? O braço político, o braço de governo de Satanás. E o falso profeta, a mente. A mente. Ele terá a ferocidade do leão, o anticristo. Ele terá a força do urso e a velocidade do leopardo, unidos nele. Para o mal, para trazer destruição. Ele agirá no poder de Satanás. Versículo 2 até o versículo 4 do capítulo 13, nós lemos o versículo 2, vamos ao versículo 3. Então eu vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão que deu à besta sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar com ela? Vai lá para, segundo aos Tessalonicenses, no versículo 9 e no versículo 10 vai dizer: a vinda deste iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Ele vem debaixo do poder de Satanás. Como que ele vai vir? Com poder, com sinais e com prodígios. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ele virá no poder de Satanás. Virá num poder sobrenatural. Ele vai manifestar-se com um grande milagre. Agora, veja que coisa interessante. Que grande milagre ele vai fazer? Olha o que é que João vai ver aqui no versículo 3. Ele vai chamar a atenção através deste grande milagre. Ele vai similar uma ressurreição. Ele vai forjar uma ressurreição. Ele vai manipular uma ressurreição para chamar a atenção. Olha que coisa aqui. Versículo 3. Então eu vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Ele não tem como esconder a sua cabeça golpeada de morte. Quando que a cabeça dele foi golpeada de morte? Na cruz do Calvário, quando se cumpriu a profecia de Gênesis 3,15, que Deus enviaria uma semente plantada numa mulher que enfrentaria Satanás cara a cara, seria ferido no seu calcanhar, mas disse Deus: tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele esmagará a tua cabeça. João vê esta cabeça
ferida e esta chaga mortal sendo curada. Ele vai fingir uma cura, fingir uma ressurreição. E todas as pessoas irão se maravilhar. E este ato, irmãos, da cabeça esmagada, que é restaurada, é tão forte que João vai repetir ele 3 vezes nesse texto. Veja, nós vemos João falando disso no versículo 3. No versículo 12 ele vai dizer: exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Olha aqui o que chamou a atenção de João, de que aquela cabeça esmagada, aquela cabeça ferida mortalmente havia sido curada. Versículo 14 diz assim: por causa dos sinais que lhe fora permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam na terra e dizia-lhes que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Mesmo com a cabeça esmagada, mesmo com a cabeça ferida, chama a atenção de João de que ele, tendo recebido essa ferida mortal que foi feita na cruz do Calvário, ele se levanta como se ele estivesse vivo por um período de tempo para tentar destruir, para derramar a sua ira. E ele vem com toda a sua força, porque ele sabe que ele só tem aquele período de tempo. Nós já falamos que ele vai realizar grandes milagres para atrair, para chamar a atenção das pessoas. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10 fala disso, nós já lemos. Ele vai dominar sobre as nações. Olha o que, é que diz o versículo 7 do capítulo 13 de Apocalipse. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda a tribo, língua e nação. Talvez você esteja perguntando assim: quem são estes santos, pastor? Estes santos aqui não são a igreja. Estes santos aqui são Israel. Toda esta guerra, todo este confronto se dará em Jerusalém. Ele levantará, primeira coisa que ele vai fazer, nos 3 primeiros anos e meio da grande tribulação, ele vai reedificar o templo de Jerusalém. Ele vai estabelecer a base do seu governo em Jerusalém. Ele vai colocar o seu trono em Jerusalém. Ele vai profanar o templo de Jerusalém. Então ele vai aqui se levantar em guerra e depois dos 3 anos, por quê? Nos 3 primeiros anos e meio, ele vai reconstruir o templo, ele vai trazer harmonia entre judeus e árabes, e o caminho já está muito bem preparado para isso. Vai acabar todo o conflito, só que depois de 3 anos e meio ele vai exigir adoração e Israel se recusará a adorá-lo. E aí ele revelará sua face de ódio e de perseguição contra Israel. E todas as nações da terra se revoltarão também contra Israel. Porque dirão: o que é que esse povo quer? O homem fez tudo o que eles queriam, deu o templo, trouxe a paz, e mesmo assim eles estão se revoltando? E aí a ira dele se manifestará contra os santos de Israel, o povo de Israel, né? Ele será terrivelmente cruel, irmãos. Ele será terrivelmente cruel. Versículos 16 e versículo 17. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aqueles que tivessem o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Quem não obedecer, passará fome, sofrerá grandes restrições. Então, a primeira coisa que você vai entender aqui: o sinal da besta, quando será posto sobre as pessoas? Nos 3 últimos anos e meio da grande tribulação. Então não existe sinal de besta agora. Não existe sinal do anticristo, marca da besta, marca do anticristo agora. Não, irmãos. A marca da besta será colocado sobre as pessoas como uma credencial para poder comprarem, para poder se movimentarem nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Nada disso agora. Então pode tomar vacina tranquilo, que isso não tem nada a ver com o sinal de besta. Aleluia! O seu poder será irresistível.
Versículo 4 diz: E adoraram o dragão que deu à besta a sua autoridade, adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Quem poderá? Terrível. Outra marca, versículo 6 diz que ele vai blasfemar contra Deus. Abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Outra marca, versículo 7, ele vai perseguir os santos, como eu já disse, Israel. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. 144 mil judeus tombarão pelas mãos do anticristo. Deu-lhes poder sobre toda tribo, língua e nação. A sua influência será mundial. Ele terá influência sobre todas as nações da terra. Terá sua base em Israel, sim, mas uma influência em todas as nações da terra. Todas as nações da terra serão influenciadas por ele. Ele será objeto de adoração, como nós já falamos. Deus tem os seus selados. Você recebeu o selo do Espírito, o penhor do Espírito, ele também vai selar os seus com a sua marca. Ele vai selar os seus com a sua marca. Versículos 16 até o versículo 18 vai falar desta marca, daqui a pouco vou falar dela. Perseguirá os que se recusarem a adorá-lo. Olha o que diz o versículo 15. Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Uma adoração forçada. Ele se oporá abertamente a Deus, com blasfêmia. Ele fará chacota do nome do Senhor. Ele zombará do nome do Senhor. Ele profanará o templo em Jerusalém. Ele profanará tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é sagrado. Ele será apoiado pela segunda besta, que é o falso profeta. Nós temos aqui a primeira besta que emerge do mar, que é o anticristo. Quando chega no versículo 11, nós vamos encontrar aqui: então eu vi subir da terra, não mais do mar, da terra, outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, que falava como dragão. Esta segunda besta é o falso profeta, que vem para reforçar o ministério da primeira besta, que é o anticristo. No capítulo 16 de Apocalipse, no versículo 13, diz assim: Então vi 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. A besta, a primeira besta, é o anticristo. A segunda besta é o falso profeta. Este, capítulo 19, versículo 20. Capítulo 19, versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Quem é a besta? O anticristo. A primeira besta. Aqui ela é tratada como a besta e o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, a primeira besta, o anticristo. A segunda besta, o falso profeta. A primeira besta, que é o anticristo, é o braço de Satanás. A segunda besta, que é o falso profeta, é a mente de Satanás. A primeira besta, que é o anticristo, é uma força política, é uma força econômica. Ele vem agindo nestes setores. O falso profeta surgirá com sinais, maravilhas e prodígios. Ele se levantará como o profeta do anticristo. Ele fará sinais, ele fará maravilhas para atrair as pessoas a adorarem a primeira besta, o anticristo. Certo? Uma união satânica. A segunda besta serve à primeira. Certo? A segunda besta serve à primeira. Você pode ver isso dos versículos 11 até os versículos 15
do capítulo 13, a segunda besta serve a primeira. Como eu já disse, se a primeira é o braço de Satanás, a segunda é a mente, o falso profeta. A primeira besta, ela age no campo político, a segunda no campo religioso. Quem surgirá primeiro? A primeira besta. Certo? A segunda virá para trazer reforço para o anticristo. A primeira será conhecida pelo poder de conquistar, pela força. Olha o que diz o versículo 4 do capítulo 13. E adoraram o dragão que deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta. Deu autoridade. Ele vem debaixo de uma força, debaixo de uma autoridade para a conquista. A segunda, que é o falso profeta, será conhecida pelo poder sobrenatural de fazer milagres. A primeira besta, que é o anticristo, será conhecido pela sua autoridade política, econômica, pela sua capacidade administrativa. E a segunda besta, que é o falso profeta, será conhecido pelo seu poder sobrenatural de fazer milagres. Do versículo 13 até o versículo 16, falando da segunda besta, diz: E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam na terra e dizia-lhes que fizessem uma imagem da besta, que é o anticristo, que recebera a ferida da espada e vivia, o anticristo, que é uma encarnação do próprio Satanás, é uma pessoa, sim, mas possuído pelo próprio Lúcifer. Foi-lhe concedido também que desse fôlego a essa imagem, faz uma imagem, olha o poder do falso profeta. Ele induz as pessoas a fazer uma imagem da primeira besta, que é o anticristo, e ele dá poder a essa imagem, ele dá vida, deu fôlego a essa imagem para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Os sinais, extraordinário, fogo cai do céu, uma imagem começa a falar, começa a perseguir pessoas. O poder sobrenatural das trevas operando de uma forma que deixa todo mundo estonteado diante de coisas desta natureza. Sua manifestação, Paulo deixa claro, diante disso, quando que ele se manifestará? Paulo vai deixar claro, como nós lemos em 2 Tessalonicenses, vamos voltar para lá? 2 Tessalonicenses? Paulo vai deixar claro que ele está sendo retido, detido, impedido por algo e por alguém. Olha o que é que ele vai dizer, como nós já lemos no versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém. Algo detém. O que o detém para que a seu próprio tempo seja manifesto? Que é este algo que detém ele para que ele não se manifeste antes do tempo? Este algo que detém é a igreja. A igreja é a agência de Deus na terra. A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é a maior fonte de autoridade espiritual do planeta Terra. Enquanto a igreja estiver nesta terra, o anticristo não conseguirá estabelecer o seu governo sem fronteiras. A igreja o detém. E o apóstolo Paulo vai deixar claro: sabeis vós que o que o detém para que o seu próprio tempo seja manifesto, para que ele possa fazer o que ele quer, esse algo que é a igreja que o detém tem que ser retirado, senão ele não vai fazer. No versículo 7 ele vai dizer: pois já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora o detém até que seja manifesto. Veja, no versículo 6, Paulo vai falar de algo, a igreja. Agora, no versículo 7, ele vai falar de alguém. Quem é esta pessoa que detém o anticristo? Algo, a igreja. Alguém, o Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus que reside na igreja
impede o anticristo de poder estabelecer o seu reino. Embora, disse Paulo, o mistério da injustiça opera. Os anticristos operam. A sua influência está aí no meio deste mundo tenebroso, mas ele não está liberado para estabelecer o seu governo, porque existe alguém e algo que unidos o impedem. Para que ele possa estabelecer o seu governo, é necessário que este algo e este alguém seja retirado do caminho para que ele tenha plena liberdade de poder estabelecer o seu governo. Meu querido, amado e precioso irmão, não venha me dizer que o anticristo vai começar a grande tribulação com este algo e este alguém aqui presente, porque você estará dando um nó nas escrituras sagradas. Por isso que eu digo, não começará a grande tribulação até que este algo e este alguém saia do caminho do anticristo. Deixe o caminho livre para ele. Quem é este algo? O Espírito Santo e a igreja precisam ser tirados da terra, porque enquanto aqui estiverem, não deixará o anticristo à vontade. Ele não terá liberdade de fazer o que ele bem quiser. E a este acontecimento se chama arrebatamento da igreja. Meus amados, queridos e preciosos irmãos em Jesus Cristo, o que marcará o início da grande tribulação, o algo e o alguém que impedem o anticristo sendo removidos desta terra? O Espírito Santo precisa sair para que o anticristo opere, e quando o Espírito Santo sair, ele levará o corpo aonde ele viveu durante todo este tempo na terra. Assim como Jesus Cristo, ao subir ao céu, levou o corpo aonde ele viveu durante 33 anos e meio, corpo que Deus construiu para ele no ventre de Maria, antes do Espírito Santo vir à terra. Deus estabeleceu um corpo onde ele estaria, onde ele operaria. Este corpo é a igreja. O Espírito não veio aleatoriamente, o Espírito veio no dia de Pentecostes sobre a sua igreja, e ali começou o ministério do Espírito. O corpo do Espírito Santo de Deus na terra é a igreja de Jesus Cristo, pois quando este Espírito for retirado, para que o anticristo não seja mais detido e possa implementar o seu governo de 7 anos, ele levará o corpo onde ele viveu, ele levará a igreja desta terra. Aleluia! Não creio que a igreja estará aqui, pois se ela estiver aqui, como poderá o anticristo fazer o que quer? Glória! Chegamos ao número. Vamos voltar para Apocalipse 13. Você pode dizer um glória a Deus nessa igreja? Uau! Essas coisas enchem meu coração. Versículo 18 diz, capítulo 13 de Apocalipse, aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. O seu número é 666. Primeira coisa, é o número de um homem, trata-se de uma pessoa. Não é uma força, é uma pessoa. Os cristãos primitivos achavam que era o número de Nero, que o anticristo era Nero, porque diz alguns historiadores que na coroa do imperador tinha em romano o número 666, 666, na sua coroa. Quando João vê toda esta ira, todo este mal, este ser de um nível de maldade fora do comum, ele vai procurar uma referência humana para poder localizar, para que as pessoas entendessem o grau de maldade, o grau de perversidade deste ser que ele chama de besta surgindo do mar. E para os cristãos da época, não existia ninguém pior do que o imperador romano. Não existia ninguém pior do que Nero. E ele vai procurar, mas ele não iria dizer é Nero. Ele vai buscar uma referência para que as pessoas possam relacionar o nível de perversidade e de maldade. Por isso que os cristãos primitivos, alguns achavam que era Nero, a pessoa de Nero, mas não. Os reformadores
né? John Hus, John Wycliffe, William Tyndale achavam que era o Papa romano. E o Papa romano, da Igreja Romana, era o anticristo. Até por ele ter herdado esta coroa quando o Império Romano absorve o cristianismo institucionalizado e nasce a Igreja Católica Apostólica Romana, ela absorve ou ela é absolvida pelo Império Romano e todo o tesouro de Roma passa a ser, e o imperador e o Papa tornam-se a mesma pessoa, e aí eles começam a dizer, não, o anticristo é o Papa da Igreja Romana. Mas a verdade é que as interpretações com relação ao número 666 são infinitas. São infinitas. Arthur Blofield, um grande teólogo, diz que o número 666 representa uma trindade maligna: o diabo, o anticristo e o falso profeta. Então você vai ter várias linhas que vão trazer uma interpretação do que seria este número. Por que que João vai relacionar e trazer este número? Primeiro, para identificar, mostrando que não se trata de uma organização, mas se trata de uma pessoa. Segundo, para trazer o grau de maldade deste ser, pois naqueles dias não existia ninguém pior para os cristãos do que o imperador romano. Ele não está dizendo que aquela pessoa era o anticristo, mas ela estava dizendo que seria um homem, e um homem o pior que existia na terra. Assim será durante a grande tribulação. É uma pessoa, não é uma instituição, não é um sistema, não é um partido político, é uma pessoa, e quando ele se revelar, não haverá na terra nenhum ser que consiga chegar aos seus pés no nível de maldade, de perversidade e de ira. Mas, amados, chegamos na parte melhor. As limitações do anticristo. Ele vem com toda essa ira, com todo esse furor, com toda essa raiva, com todo esse poder de destruição, mas ele não é ilimitado. Nosso Deus está no trono, dele não se ausenta. O Senhor da história é o nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Rei eterno, imortal. Ele é o Senhor de toda majestade. Ele tem um poder limitado. Versículo 5 diz, então, versículo 5 do capítulo 13, versículo 5. Foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhes autoridade para continuar por 42 meses. 42 meses, dividido por 12, vai dar 3 anos e meio. Este é o período, ele está limitado ao tempo. Ele tem 3 anos e meio para fazer o que ele quiser. Repito, os 3 primeiros anos e meio, ele venderá a ideia de algo bonzinho, de alguém bonzinho. Mas os últimos 3 anos e meio, ele estará livre para revelar a sua ira, mas ele tem um tempo limitado. Então, ele está limitado ao tempo. Aqui vai dizer 42 meses, 3 anos e meio. É o tempo que ele tem. Ele até pode matar os santos, mas não os pode vencer. Os fiéis preferem a morte à apostasia. Versículo 8 diz, e todos os que habitavam sobre a terra a adorarão. Estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ele não alcança todas as pessoas. Você vai ter durante este período um grupo de pessoas que preferirão morrer do que se dobrar ao anticristo. E ele nada pode fazer. Ele nada pode fazer. Aleluia! Ele nada pode fazer contra Deus. Contra os remidos, a não ser falar mal. Versículo 6 diz, ele abre a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do tabernáculo de Deus e dos que habitam no céu. O que é que ele pode fazer? Falar mal. Quem tem boca fala o que quer. Mas ele não pode fazer nada contra Deus, ele não pode fazer nada contra os eleitos do Senhor, ele não pode fazer nada contra os santos do Senhor, ele não pode. Aleluia. Ele não tem autoridade. Como eu falei, ele tem um tempo limitado. É 3 anos e meio e pronto. Capítulo 19, versículo 20.
de Apocalipse fala da sua destruição. Ele será lançado, estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. O juízo já está declarado. A sentença já está liberada contra ele. Ele será destruído. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, diz que então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ele será destruído sem que Jesus toque nele. Ele será destruído pelo sopro da boca do Senhor. Ele será quebrado sem esforço de mão humana, como diz Daniel capítulo 8, versículo 25. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro não o adorarão, pois estes reinarão com Cristo para sempre. Aleluia! O que acontecerá, irmão? Quando terminar o tempo da graça, quando se completar o tempo que o Senhor determinou, o arcanjo tocará a trombeta. A igreja de Jesus Cristo será tirada desta terra. Esta igreja se encontrará com Jesus Cristo nos ares, depois das nuvens. A terra noticiará o desaparecimento de um povo, mas não verá Jesus Cristo, porque nós nos encontraremos com ele nos ares. Os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos, nós desapareceremos, nos encontraremos depois das nuvens com o Senhor e entraremos nas bodas do Cordeiro. Assim como em Israel um casamento dura 7 dias, as bodas do Cordeiro durará 7 anos. Durante 7 anos nós estaremos nas mansões celestiais, celebrando na casa do Pai o casamento. Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não for assim, eu não vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Isso é uma linguagem de noivo. O pai do noivo é quem vistoria a construção que o filho está fazendo, onde ele morará com a sua esposa. É o pai do noivo que vai dizer, está pronto, pode buscar a sua noiva. Jesus Cristo disse, eu não sei o dia, eu não sei a hora, somente o Pai sabe. É o Pai que vai olhar a casa, as mansões onde nós moraremos e dirá para o filho, filho, está tudo pronto, pode buscar a sua noiva. O arcanjo tocará a trombeta, a noiva será tirada desta terra para celebrar o casamento na glória. E enquanto a noiva estiver na glória celebrando os 7 anos de festa, uma festa que não vai acabar durante 7 anos, dia e noite, celebrando este casamento, o anticristo se revelará sem nenhum impedimento nesta terra, pois aquele que o impedia e o que o impedia foi tirado desta terra, o Espírito Santo e a igreja. Ele ficará à vontade, como eu já falei, ele restaurará o templo em Jerusalém, ele vai trazer paz entre árabes e judeus, ele vai trazer prosperidade econômica sobre a terra, mas depois de 3 anos e meio, ele vai exigir adoração, vai fazer uma estátua dele mesmo, colocar dentro do templo e exigir que os judeus o adorem. Os judeus não irão adorar, ele se voltará contra os judeus. Durante 3 anos e meio ele vai perseguir Israel e as nações da terra irão também perseguir Israel, porque dirão o que esse povo quer e se juntarão todas as nações para ir contra Israel. O anticristo imporá restrições de todas as formas àquele povo durante este tempo. 144 mil judeus serão mortos pelo anticristo por não se dobrarem a eles. Muitos se esconderão, muitos fugirão, muitos se exilarão nas cavernas, nos lugares escondidos por tudo quanto é lugar. Depois, quando estiver terminando estes 3 anos e meio da parte final da grande tribulação, as nações da terra se juntarão para guerrear contra Israel, se levantarão contra Israel, virão e se juntarão no vale do Armagedon ou no vale do Meguido e irão até o vale de Josafá, que está entre o Monte das Oliveiras e os muros de Jerusalém. E quando Israel estiver totalmente sitiada, cercada de todos os lados, judeus desesperados ali dentro dos muros da cidade, porque dirão, agora chegou o nosso fim, não apenas o anticristo se levanta contra nós, mas as nações da terra virão, Deus se levantará do trono, se lembrará de Abraão, de Isaque e de Jacó, e não deixará que sua herança pereça nas mãos do inimigo, e diz
diz João, eu vi o céu aberto e um montado em cavalo branco, vestidos com veste branca e talares na sua coxa escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem montado em cavalo branco e atrás dele vem uma multidão que não pode contar, também vestidas de vestes brancas e vem montados em cavalo branco. Quem é esta multidão? A igreja, que agora já não é mais a noiva, mas a esposa. Ele descerá. Zacarias diz que ele vai colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente a Jerusalém, Jerusalém cercada com homens de todas as nações para tentar destruí-la. Ele colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, o monte se abrirá ao meio, ele olhará para aquelas nações e diz a Bíblia que o corpo, a carne daqueles que vieram contra Israel começará a apodrecer nos seus próprios corpos. Ele olhará para a casa de Israel, estenderá suas mãos do Monte das Oliveiras, que se abrirá ao meio, e há uma pesquisa que mostra que há uma falha geológica no Monte das Oliveiras, que se colocar um impacto muito pesado ali em cima, o monte vai se abrir. Quando ele colocar os pés sobre o monte vai se abrir. Ele estenderá as suas mãos marcadas pela cruz do Calvário em direção à casa de Israel, e diz Zacarias que Israel olhará para as suas mãos feridas e dirá: que marcas são estas que tu trazes nas tuas mãos? E ele dirá: estas marcas eu recebi na casa dos meus amigos. E Israel se lembrará daquele que foi crucificado e pranteará, como uma mãe pranteia quando perde o seu filho primogênito. Ele olhará para o anticristo e com o sopro da sua boca o destruirá, e ele prenderá a morte e o diabo. Ele restaurará o trono de Davi, se assentará no seu trono, e a partir de Jerusalém ele governará as nações da terra por 1000 anos. E depois destes 1000 anos, Satanás será solto por mais um tempo e pregará a sua doutrina entre as nações e conseguirá arrebanhar um grupo que será equivalente a 2 nações, Gog e Magog, se levantarão. Mas quando Deus e Yahvé vê essa cena, dirá: chega. E diz João: eu vi o grande trono branco descendo do céu, e o ancião de dias estava ali, e haverá a segunda ressurreição. Todos ressurgirão e comparecerão diante do grande trono branco, uns para receberem recompensas pelo que fizeram de bom, outros receber graus de punição pelo que de mal fizeram. E aí, acabou. E aqui eu poderia acabar o estudo de Apocalipse, porque eu já disse tudo. Amados irmãos. Amados irmãos. Aleluia. Que coisa gloriosa. É poder abrir o véu do tempo, olhar para o futuro e dizer: o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Ele não perde uma única batalha. E como tudo vai terminar? Como tudo começou. João disse: eu vi um novo céu e uma nova terra. Queridos, onde é que está a grande diferença? Para quem é a grande diferença? Aqueles cujo nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Aqueles cujos pecados foram perdoados. Aqueles sobre quem Deus não imputa condenação nem pecado. Porque a justiça de Deus lhe foi manifesta. A justiça que foi trazida através de Jesus Cristo, o Cordeiro. Maranata. Mas surge a pergunta: como se encontra você hoje? Como se encontra a sua vida? Se tudo isso acontecer agora, se o pai chegar para Jesus agora e disser: filho, as mansões estão preparadas, pode buscar sua noiva. E olhar para o arcanjo e disser: toque a trombeta, chame a noiva. Você está pronto? Você está pronto para se encontrar com o seu noivo? Você está pronto para se encontrar com o amado? Ele é o desejado da sua vida. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, o tempo da salvação é hoje, é agora. O dia de você ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro não é amanhã, é agora. Arrependa-se. Olhe para a cruz do Calvário e compreenda que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por você, para que nele você fosse feito justiça de Deus.
para que sobre você não fosse imputado qualquer pecado, mas a justiça que vem da fé. A fé em Jesus Cristo, na sua obra, naquilo que ele realizou, naquilo que ele fez, por mim e por você. Pai, eu oro nesta hora, por cada vida que se expôs a esta palavra, por aqueles, ó Pai, que ainda têm qualquer dúvida no seu coração acerca da sua experiência contigo. Eu oro, Pai, para que o teu Espírito gere no coração de cada um de nós, dia após dia, a segurança da nossa salvação. A certeza de que se a trombeta soar agora, ou se nossos corpos tombarem nesta terra, nós temos uma mansão, feitas pelas mãos do nosso noivo amado, o nosso Salvador Jesus Cristo. Quando esta casa terrena se desfizer, há uma mansão no céu esperando por nós. Pai, eu oro para que o teu Espírito possa trazer convencimento. Eu oro para que o teu Espírito possa trazer vida. Eu oro para que o teu Espírito traga luz. Eu oro, Pai, para que todas as cadeias de idolatria, de paganismo, de incredulidade, de religiosidade fria e mórbida sejam destruídas e o poder de vida que ressuscitou Jesus dentre os mortos penetre no coração de cada um, trazendo vida. Aqueles que estão nesta hora olhando para ti, dizendo: perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Como igreja, nós os abençoamos e dizemos: os teus pecados foram perdoados. Satanás perdeu hoje toda a autoridade sobre ti. E quando a trombeta soar, e se tu tombares hoje, saiba que tu ouvirás do Senhor dizendo: vinde, bendito de Deus Pai, para o lugar que eu tenho preparado. Pai, desperta a tua igreja, desperta o nosso coração para a iminência da tua volta em Cristo. Desperta o nosso coração para a compreensão de que os tempos estão se cumprindo, de que as profecias estão todas aí se cumprindo e que nós não podemos perder mais tempo. É tempo de anunciar a palavra, é tempo de pregar o evangelho, é tempo de falar do amor do Senhor, é tempo de falar da redenção, é tempo de ensinar as escrituras, é tempo de voltarmos para este livro sagrado. Pai, Pai, traz um avivamento no meio da tua igreja, para que não te busquemos apenas por aquilo que tu podes fazer na ótica natural, humana, mas por aquilo que tu podes construir dentro de nós, a identidade de filhos e filhas que aguardam a plenitude da sua redenção. Não queremos, Pai, viver uma vida em busca de magia, em busca de coisas espetaculares, que trazem apenas um paliativo para as nossas emoções, que tocam apenas nas nossas emoções, mas não transformam a nossa vida. Queremos te conhecer, queremos nos relacionar contigo, queremos ser um povo que te ama, queremos ser um povo que te adora, queremos ser um povo que sabe quem é, de onde veio e para onde vai, e não seremos enganados, pois sabemos que o anticristo ainda não se manifestou, mas há muitos anticristos nos nossos dias. Há muita falsa mensagem, há muitos falsos profetas, há muitos falsos ensinos, há muitos falsos mestres, que tem enganado multidões, arrebanhando pessoas para si, atraindo pessoas em volta de uma personalidade e não fazendo discípulos de Jesus Cristo. Abre os olhos da tua igreja, abre os olhos do teu povo, abre os nossos olhos para não nos deixar enganar. Que haja um retorno às Escrituras, que haja um retorno à palavra, que haja um retorno ao Evangelho. É o nosso clamor, é a nossa oração, é o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, nós vamos trazer ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. A minha oração a Deus é que esta mensagem possa ter trazido clareza ao seu coração, luz ao seu coração, entendimento ao seu coração acerca deste tema. Que a cada dia você ame mais a palavra, tenha mais fome da palavra. E obedecendo a palavra, nós traremos ao Senhor os nossos dízimos e ofertas alçadas. A Bíblia diz que ninguém compareça de mãos vazias diante do Senhor. Porque comparecer de mãos vazias diante do Senhor é o mesmo que dizer que Deus nada nos deu.
Porque se Ele nos deu parte daquilo que Ele fez chegar às nossas mãos, é para ser devolvido, para que a sua obra continue, para que haja mantimento na casa do Senhor. Você tem aí os dados da conta, aonde você pode depositar o seu dízimo, a sua oferta. O dízimo é a 10ª parte daquilo que nós ganhamos, a oferta é uma semente de fé que nós plantamos para que nunca falte na nossa terra. Que o Senhor abençoe cada semente semeada, que o Senhor abençoe o fruto do seu trabalho, que o Senhor faça prosperar as obras das suas mãos, que tudo aquilo que você empreender prospere, que o Senhor abençoe o seu trabalho, a sua sementeira, que haja saúde sobre a sua casa, que você não gaste dinheiro com médicos e medicamentos, porque você viverá em saúde. E que você possa ter um coração liberal, voluntário, investindo na obra do Senhor, mas também olhando para o pobre, para o órfão, para a viúva, para aquele que tem menos do que você, para aquele que necessita do seu apoio. Pai, nós consagramos cada oferta, nós consagramos cada dízimo, nós dedicamos a Ti, declaramos que é santo ao Senhor, será usado para a expansão do Teu reino. Abençoamos a vida daqueles que compreendem, Senhor, este princípio e que têm sido fiel a este princípio, que haja prosperidade, que haja fartura, que haja abundância na vida, na família de cada um, em todas as áreas, física, emocional, espiritual, financeira, para a glória do Teu nome, Pai. Nós os abençoamos em nome de Jesus. E sobre a Tua igreja, nós impetramos a Tua bênção, dizendo que Yahvé vos abençoe e vos guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que Yahvé sobre vós levante o seu rosto e vos dê shalom. Que a graça salvadora de Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e a presença do Espírito de Deus esteja convosco, com as vossas famílias e com toda a igreja espalhada na face da terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Amém, amados. Deus abençoe, Deus te guarde, tenha uma noite de sono restaurador. Não se esqueça, amanhã, mesmo horário, nós temos um encontro marcado e com certeza o Senhor continuará falando aos nossos corações, trazendo vigor, alimento, entendimento na sua palavra que nos sustenta, que nos posiciona, que nos faz caminhar em segurança no seu reino. Deus te abençoe, Deus te guarde, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço, fiquem com Deus, shalom, shalom!